Muito boa tarde para você que acompanha mais uma live aqui no YouTube. Hoje, por enquanto, estou falando em português, porque o idioma principal é o português. Eu sei que já tem gente aqui na língua inglesa, né? Vindo pelo Ellis. Eu estou muito feliz dessa live acontecer. Primeira live aqui internacional. Então, antes de começar, eu já quero pedir para vocês já se inscreverem aqui no canal, porque é muito importante. Já deixa o seu like também, certo? E já compartilha essa live, porque essa live, minha gente, vai ser uma live que a gente vai saber como é que é um piloto, né, que dedica a sua carreira para o automobilismo elétrico. É algo que, como as categorias elétricas ainda estão, digamos assim, no começo, né, então é muito bom, eu fico muito feliz em poder ter um piloto que dedica realmente a sua carreira no automobilismo elétrico, tá? Então, sem mais delongas, eu vou trazer aqui as minhas convidadas, né, as participações, e em seguida eu vou trazer aqui o Ellis. Eu vou trazer aqui a Natalia Xavier, quase que não sai, eu já queria falar em inglês. Oi, Nath, obrigada, Oi. viu, por você ter aceito o convite. Depois que você for falar, fale também inglês, porque o pessoal aqui vai entender melhor um pouquinho. Tá bom, Nath? Okay. Muito obrigada, Nath. E é isso, vamos lá conversar um pouco. Olá, obrigada. Boa tarde a todos. Obrigada, Renata, pelo convite de participar dessa live hoje para a gente entrevistar o Ellis. Eu gostaria aqui também de agradecer em inglês, né, para todo mundo que está assistindo. Provavelmente vai ser à noite, então devo falar good night, good evening. Então, good evening for all of you watching us today to interview Ellis. I'm very happy to be here with Renata Correia and also with Sonia. So let's have this conversation with the electric guy. E também eu quero trazer aqui para a nossa conversa a Sonia Cury. A Sonia também participa aqui das lives. Obrigada, Sônia, por você estar aqui junto comigo. Vamos aí conversar, né, em língua inglesa, né, com Ellis. Esse desafio aí para falar inglês numa live, como dizem, tem primeira vez para tudo, né? Boa tarde, good evening for everybody in the chat that are here for. For everybody in the chat that are here with us to talk to Ellis. It's a privilege being able to talk to him, and will be a nice chat. So thank you so much for being here. E agora eu quero trazer meu convidado especial, né, o Ellis. Welcome, Ellis. I'm so happy for you. To have you here. Yes. Yeah, awesome. Thank you guys for having me. And Sonia, você faz a primeira pergunta, por favor, que eu tive um problema aqui. So, Ellis, when you feel like in your life, the moment in your life that you feel like, yeah, I'm gonna be a racing driver, you know? Eu perguntei pro Ellis quando foi no momento da vida dele que ele sentiu que era a hora que ele sentiu que é isso mesmo, eu quero ser um piloto, é isso que eu quero pra minha vida. So you can answer. Yeah, so I'm sure, you know, if you are here on this live stream from my page or my socials, you've heard this story. You know, I'm not from a racing family. My parents are both videographers. They've been doing that, you know, before I was even around. And I've always been a car fan. My dad's dad, he was a Porsche guy, and he, you know, taught me how to drive, you know, a full manual transmission on my Xbox. So it's always been there with me. But it really started once I was sort of going to an indoor rental karting track that was right near us. So found a really awesome group of friends that also took racing a bit more serious than just, you know, a fun activity on the weekends. And yeah, we sort of spent more and more time at the rental karting track, and then found a more competitive indoor rental karting championship. And after that, it was sort of a realization that, you know,
considering I didn't grow up on a racetrack, I get this ability to drive from somewhere, and it was definitely worth pursuing. And then a few very crazy seasons later, here we are in Germany, pretty much in Europe for most of the year. Cool. I will translate to Portuguese now, a bit what you said. O Ellis, então, começou faz pouco tempo, né, no automobilismo. Ele disse que o pai dele gosta de Porsche, ele começou a correr com alguns amigos, e que depois os amigos também começaram a levar mais a sério, ele também começou a levar mais a sério. Ele sempre jogou jogos de corrida, e foi assim que ele começou a ter o interesse, né, por competição, né, de kart e tudo. E ele está muito feliz, né, de fazer parte desse mundo do automobilismo, muito, muito interessado por isso. Ele cresceu. Pelo que eu entendi, ele começou no indoor, né? No kart indoor. Sim, ele começou no kart indoor. E foi graduando para o kart profissional. Nath, pergunta a ele como é a questão do kart fora do Brasil. Porque aqui no Brasil a gente não tem categoria de kart, né? E fora a gente percebe que está tendo um crescimento no kart elétrico. Alice, how is the karting in Europe and also in the United States? Because here in Brazil, we also have it, but it's not like so huge like it's in Europe and also in USA. So how is the difference? I mean, there is also a difference in USA from Europe karting as well, which is like more championships as well. How is it? Yeah, it's really, every region sort of has I always say you could tell a driving style sort of how, whether they're from the USA or from Europe, it's really, really different. I find that all the drivers that do sort of take it all the way in terms of their career usually end up coming to Europe at some point. All of the big karting championships are held in Europe. And as far as the electric karting goes, it's really only here. The whole reason we sort of moved out of our apartment, sold our car in the United States was to do electric racing because it's pretty much obsolete there as of now. So it's definitely, I definitely hope that it makes the switch to come over to the United States, and I definitely think it will. But as far as training as a driver, Europe really is sort of one of the top tiers of drivers that it really tests your ability. Sim, então, pessoal, Ellis acabou falando que a diferença do kart, né, pro europeu, pro americano, até mesmo para outras regiões de outros países, é que o kart europeu tem muito mais desenvolvimento, tem muito mais campeonatos, e é onde que se formam os melhores pilotos do mundo para chegar, né, na Fórmula 1. E ele falou que o kart elétrico eles tiveram que fazer essa mudança, né, para o kart, porque nos Estados Unidos tinha o kart elétrico também, e ele optou por ir para a Europa, vender o carro nos Estados Unidos e acabaram mudando para a Europa para poder competir em alto nível de kart europeu, tanto do elétrico quanto também a combustão. Thank you, Alice. Vai, Nath. I have another question to you in terms of, you also competing at Fiesta Cup as well, right? So I want to know the difference between the cars for single-seaters. You also racing Fiesta Cup, so tell us the difference you feel between Fiesta Cup and the single-seater from ERA. Yeah, so it's definitely mainly the biggest differences. One is just the feeling of driving. In the Formula car, you're very much out in the open. It's a much more sort of intense experience, I find, driving the Formula car. And the Fiesta, the racing is really close. It's, as close to a spec championship as you can, as close to the same equipment as you can get in combustion. So it's really helped me sort of toughen up on track. There's lots of, pushing and bumping, but it's really good. It really sort of lets you get super comfortable with having a ton of people racing around you.
and had the privilege to go to a lot of amazing tracks that have been on my bucket list since I was sim racing on my Xbox. So to get to drive those tracks and get to race on them, it's been absolutely amazing. And I think the Fiesta definitely toughens you up, that's for sure. Yeah, and also there is a difference, I mean, in between cars and single seaters, because single seater is more like it's a bigger karting, if you know what I mean, in terms of driving style. And when you move to cars, it's a bit different because you have more rear wing stuff. So thank you for your answer, and now I'm going to translate a bit what you said to Portuguese. Vai precisar de água, menina. Bom, eu perguntei pro o Ellis, né, na verdade, qual que era a diferença, porque ele corre no Fiesta Cup, e qual que era a diferença entre o Fiesta Cup e a Era Championship, porque a Era é um carro de monoposto e o Fiesta é um carro normal. E há diferenças, porque para nós pilotos tem uma diferença em termos de pilotagem, igual eu acabei de falar com ele, que, por exemplo, o carro de monoposto, ele é mais voltado um pouco para o kart. Vamos pensar um kart bem maior. Então, não muda tanto o estilo de pilotagem. E o Fiesta Cup já muda um pouco o estilo de pilotagem. E ele disse que também o Fiesta Cup é combustão, né? E a Era é elétrico. E para ele, o Fiesta Cup proporcionou e pilotar em circuitos que ele sempre jogava no videogame. Então, assim, era desde que ele sonhava em correr, por exemplo, em Spa-Francorchamps. A Fiesta Cup correu em Spa, ele correu em Spa. E é uma das diferenças e dá um certo prazer a mais também. É um pouco mais rápido o Fiesta Cup, mas ele está feliz com as duas categorias e é isso. Tá, my question here, now. Em português, first. Qual o seu maior objetivo na carreira como piloto? É chegar realmente na Fórmula E ou em outra categoria elétrica? E como você planeja a sua carreira para isso? In English. What is your biggest goal in your career as a driver? Is it to reach Formula E or another electric category? How do you plan your career for this? Yeah, it's always, in electric racing, so tough to say. We're really right now pushing the limit of what's available. This is technically my first year in cars, so as of now, there really only is a big jump into a top-level series like ETCR or Formula E. But I think really it would be awesome to be, the youngest race winner or champion in either of those series. They're both absolutely outstanding. ETCR, they're racing so hard. We've been able to go to a few of their races when we do the demo runs with the ERA car. And, Formula E, they are really at the very, very cutting edge of technology. So it's always, whatever opportunity feels best. And but I think for sure we are definitely on track to at least try and be the youngest race winner and champion at least one of those series. Pode traduzir, Renata? Pode. Bom, ele falou que ele gosta, né, das duas categorias. Ele disse que, né, ele queria muito ser o campeão, né, júnior, assim, seria muito bom para ele ser o campeão júnior de elétricos, né. Falou da Fórmula E, que a Fórmula E também seria né, hoje é de muita tecnologia para ele, e que a TCR, isso? É a Fiat TCR. Fiat TCR. Isso. Ele falou que também é surreal, muito, muito rápido. É incrível também a Fiat TCR. E que ele fez alguns demos, né, com a Fiat TCR. E que ele, assim, ele tem o desejo de correr em uma dessas, mas por enquanto, né, ele está aproveitando o tempo dele para pensar, mas ele gosta das duas, mas também tem a Fórmula E. Seria um prazer, ele ficou muito feliz de correr na Fórmula E. E tem a questão também que seria um grande salto ir para uma dessas categorias por conta da idade que ele tem ainda, né? Ele ainda é novo. Sim.
Então seria um salto muito grande do kart, que é uma dessas categorias, mas dessas que ele espera ser um dos campeões mais jovens, né? Mais novos, quem sabe. Isso mesmo. Eu esqueci dessa parte. A gente está aqui para se ajudar. A minha pergunta agora vai ser sobre a Era Championship. Quero saber como que isso aconteceu na vida do Ellis, né? E como que ele chegou a participar do campeonato. So, about you and ERA Championship, how this happened in your life? How did you get into the championship? Yeah, so we the first year that we were here in the middle of COVID, we were here for about 3 months in Europe, and after sort of all the karting winded down, and we were sort of getting ready to head back to the States. My mom, who is not only my mom but also my manager, she does all of the research and is usually wherever we compete, she's responsible for sort of finding that championship, which she is incredible at finding pretty much anything that you can think of in terms of racing. And we found ERA Championship, and we got in contact in them when they were still with this sort of finalized prototype car. That was, we got to go watch it on track. We got to go to the workshop. We got to sit in it. And we're talking with them, and we really believed in what they were trying to do. And it was just something that made a lot of sense for us. We wanted to sort of make the jump from karts to cars as quickly as possible. As every racing driver that has a long career, that's the first thing that they will tell you, is to sort of get that experience under your belt and then find the next opportunity. But it really, really was an awesome journey with them so far, to get to watch that car develop and get to have a hand in some of the testing. It's got a lot of potential, and I'm doing everything that I can for sure to get it as quick and as fast as possible. But it's been an awesome few seasons to get to follow them and what they're doing, and I hope next year that we can have an awesome full grid. This championship, I really have a lot of faith in this championship. I think this championship is the future. And also congrats to your mom. Your mom is a true hero. She really looks after you. She is a true hero. Eu vou tentar. Me ajuda, Nath, porque eu lembrei um pouco do começo, o meio eu vou precisar de ajuda. Mas aí eles contou que a mãe dele, além, né, de ser a mãe dele, também cuida da carreira dele, a manager. Então, ela sempre está de olho em tudo que está acontecendo de campeonato, para poder ver onde ela pode colocar o Ellis para ele poder participar. E aí ela viu, nessas pesquisas dela, ela acabou encontrando a Era Championship, e foi aonde eles meio que entraram em contato com a Era Championship. E Natália, me ajuda. E aí, foi durante o Covid, né? Eles foram depois... e aí eles começaram a montar, né, o carro, a ver as equipes, juntamente com a Era, eles acabaram ficando muito envolvidos com isso, e que foi aí que começou tudo, toda essa equipe, né, que eles têm hoje, e que ele está hoje competindo, e com a ajuda dos pais, né, os pais estão muito por trás disso, principalmente a mãe dele, né, que a gente já conversou com ela aqui também. E foi isso. Foi isso. Renata? Você. Sou eu? Não, é você, né? Não, é você, Nath. Sou eu? Gente, estou perdida. Eu vou perguntar para o Ellis, porque assim, ele, né, teve essa transição dos Estados Unidos para a Alemanha. Então, eu queria saber um pouquinho como que é, né, viver em outro país com outra cultura. So, Ellis, how is it for you and your family to live abroad? The culture is different. Everything is different. What are the positive and negative points of this journey for you? Yeah, it's definitely, moving to Dusseldorf, Germany from New York is quite the switch. It's definitely, we've spent more and more time as the years go on over here, and now we've pretty much been here for 90% of the year. It's definitely a lot to leave behind in the States, to pretty much go across the planet to do, what we're trying to do. And but I think it's all worth it, to get to drive for, to try and make a career for yourself is an excellent opportunity, and it's absolutely worth
worth every second of the time that we spend over here. So it's definitely a culture switch. Not being able to walk out of the house and read any of the street signs or know where to go is definitely something different. But I think getting to travel around and go to as many countries as we get to, you can't pass up something like that. Yeah, I do agree with you because when I was living in England, it's completely different for us Brazilians. That Brazilians are completely different from America, North Americans, and also Europeans. So for me myself, it was a bit difficult as well because of culture and everything changed. But it's the best, it's the best place to motorsport for you drive because you have more opportunities. It's completely different. You have more championships, you have more challenges, but the culture itself, it's really, really different, and you have to get on with it because you're doing everything. You're doing everything to race on the top to the best drivers in the world. So I think it was good for you then. I think it's obviously very different culture, but I believe you're enjoying the culture from Europe and from Germany as well. Thank Absolutely. You. Yeah. Bom, o ele falou, eu perguntei, né, a diferença, né, de ir para outro país, a cultura é bem totalmente diferente. Ele disse que realmente tem essa grande diferença de cultura, porque um americano com um alemão, que ele mora na Alemanha, né? Então, 90% do ano eles estão na Alemanha e os outros 10% eles estão nos Estados Unidos. E é um sacrifício, na verdade, nem é um sacrifício que um piloto tem que fazer. Eu acho que é isso que o piloto tem que fazer porque ele quer ter uma carreira. Então, é onde você tem mais oportunidades e vale a pena sacrificar isso tudo, né? Não diria, de novo, sacrifício, mas vale a pena você ir para um outro país, outra cultura, para fazer o que você gosta. E como você até destacou, estando na Europa, é muito mais categorias, muito mais oportunidades de estar correndo, né? A Europa tem muitos campeonatos diferentes e por ser pequeno, possibilita que você possa se mover de um país para o outro com mais facilidade, né? Com certeza, com certeza. A Europa é um dos, né? A gente sabe que os pilotos de Fórmula 1 são pilotos, na maioria são europeus, né? E já começaram no kart com 5, 6 anos de idade e correm em campeonatos de level super altos. E a Europa é isso. Nós tivemos o Morgato, o Matheus Morgato, que foi campeão mundial de kart, correu muitos anos na Europa, mas para chegar ao nível disso, você tem que ir para a Europa cedo, você tem que ficar lá, porque lá que é o nível onde você consegue ir para uma Fórmula 1 da vida, uma Fórmula E da vida. Então, é o melhor passo para um piloto que quer realmente ter uma carreira internacional. Em português, não. Como piloto, como você vê as categorias elétricas no mundo afora e os pilotos, eles aceitam pilotar em uma categoria elétrica? In English now, as a driver, how do you see the electric categories around the world? Do drivers accept to drive in an electric category, Ellis? Yeah, I think it's, we're still sort of seeing, we're in that transition that we're starting to see a bit more acceptance across, from not only the driving side, but the spectator side as well, which is just as important. But I think, any driver that drives an electric race car, whether that's Formula E, ETCR, ERX, or Extreme E, whatever sort of discipline it's in, they'll tell you it's completely different from what they're used to. And I think that's a good thing. That's, how you get the new generation excited, is with something new. And I definitely think that over the next few years, we're really going to see a lot more drivers do what I'm doing, which is coming up from electric motorsport and, having their entire career be in electric. So I'm super excited to see that. And I've had a lot of awesome opportunities to speak with some racing drivers that have made the switch to electric. So
they all love it, and I definitely hope that we see more people embracing it. Então, o Ellis, ele falou que agora está tendo muito essa transição, né? Os pilotos, eles estão começando aos poucos a ter essa mudança de mentalidade, assim como o público também, né? Ele comentou que tem muitos pilotos que correram há muito tempo em combustão e agora estão mudando para o elétrico, ou estão tendo a oportunidade de correr com carro elétrico, e falam dessa diferença, que eles sentem um pouco da diferença entre o carro e o outro, torque, né? Tudo acaba sendo um pouco diferente, mas as pessoas estão aceitando mais, né? Essas categorias elétricas, elas são meio que futuro, né? Uma categoria que vai sendo abraçada por essas novas gerações e que ele consegue ver, assim, as pessoas aceitando cada vez mais as categorias elétricas, os pilotos participando cada vez mais. Não importa se é uma Extreme, se é uma Fórmula E, se é um Fiat TCR, que está tendo essa expansão e as pessoas estão abrindo cada vez mais a cabeça para isso. Ainda mais que agora o elétrico é uma realidade, principalmente na Europa, né? Na Europa é muito mais realidade do que aqui no Brasil. Eu tenho até uma pergunta que casa com o que o da Renata fez agora, que eu vou emendar, que como ele decidiu seguir esse caminho, né, do elétrico, ele decidiu que ele quer ir por essa vertente, por mais que ele vá para causa combustão, é o foco dele. E aí eu vou perguntar para ele se ele já sofreu algum tipo de represália de alguma de outras pessoas ou de outros pilotos por ter escolhido esse caminho, não ter ido para a combustão. So, Alice, you choose a different path for a driver when you decided to focus on electric competition. So, have you ever received some backlash from other people, other driver, anybody because of this? Because you decided to focus on electric and not in the combustion cars. Yeah, of course. I mean, if you're doing something as new as electric motorsport, obviously there is going to be criticism, and I think the number one thing that we've proved this year is that being an electric driver just means that you're a driver. So I think doing all the Ford Fiesta racing while it was combustion, it was needed practice, and I think it just goes to show that whether you drive electric or combustion, if you're a good driver, you're a good driver. So that's sort of the number one stigma you'll have as an electric driver, is that you can only drive electric. And I think being able to jump in the Fiesta, we've been on the podium every single weekend this year. So I think we've, definitely proved that you can still absolutely develop as a driver and do it much quicker with electric. Tá, eu vou começando, aí a Natalia me ajuda, que eu perdi um pouco do meio. Ele falou que sim, que ele já recebeu alguns comentários de outras pessoas sobre tomar essa decisão, que as pessoas estranham e muitas vezes não entendem, mas ele enxerga isso como futuro, ele acha que essa foi uma boa decisão para a carreira dele, ele enxerga esse espaço. Fora que, abrindo um parênteses do que ele falou, a gente sabe que o elétrico é o mais acessível até desses pilotos que estão chegando do que entrar numa Fórmula 4, uma Fórmula 3, uma Fórmula 2. Mas, Natalia, se você puder pegar um pouco aí do pedaço que ele falou, eu agradeço. Tá mudo. O microfone está fechado. Ele falou que o elétrico é uma das melhores categorias para se treinar também, para automobilismo em geral. Igual ele corre no Fiesta, né? Ele teve alguns pódios e também pode mostrar que, né, sendo piloto, você corre em qualquer lugar, assim, você mostrando bons resultados, você corre em qualquer lugar, não só no elétrico, não só combustão. Então, o elétrico tem ajudado ele a treinar também, para caso ele escolha um outro tipo de categoria, mas o elétrico dá muita boa base para outros tipos de campeonatos. Perfeito. Sou eu, né? Isso. Eu vou perguntar para o Ellis um pouquinho sobre por que ele escolheu a categoria elétrica, né? Por que ele escolheu essa paixão, né? Ter essa paixão pelos elétricos. Ellie, why electric racing? Tell us more about this passion. How did you find this interesting? Yeah, it really, started from sort of weighing our options of what we could do after, we decided to take the racing to the next level around, the end of 2019, start of 2020. And it was really clear with electric that not only the people you would get to meet,
but also the drivers you would get to go up against are, it's sort of pulled together this perfect mix of what we needed to go racing that year. And it really let me develop quicker as a driver. And we knew that if we went combustion racing, we wouldn't be able to compete at a top level because it costs, so much more than electric does, especially in karting. The karting side was really, not only intimidating, but also way out of our budget for the year. So being able to go with the DEKM in Germany and show up, have the kart there, and just focus on driving and not, whose engine was better and things like that really, was sort of a no-brainer for us to go and do it, because it really was just something that not only did we believe in the future of it, but also just in terms of helping me get better as a driver, considering it was my first ever proper competitive karting race in Europe. So it was definitely the right choice, and I couldn't be happier with how far electric racing has come in the past few years. Yes, I agree. And also because electric racing, I mean, you obviously normal karting, we have a lot of issues with the engine and stuff. So electric racing, we don't have much, and it's not that expensive as a normal karting. We go like, I've never been electric karting, so I don't know how is it. But I'm really curious to know. I really want to have a go one day and see how it goes, because I see that it's different. It's fast. There's not much difference. I think you have been racing road tax, was that? Yeah. So yeah. So it's really, really been amazing to see how fast this is growing in karting, because I've seen in England that there's some new electric racing going on in karting. So by Rob Smedley, Formula One engineer. So I was watching some of their practice, and it's really awesome for the kids to learn since the early age. So it's really good. Bom, o Ellis falou que ele, né, tem essa paixão porque, na verdade, foi uma forma melhor dele começar no automobilismo, e também com como que a gente pode dizer, o dinheiro, né, que é menos também, não é tão caro, né? Não é tão caro igual a combustão, sabe? É um pouquinho mais acessível, um pouco mais fácil, e também as condições de motor, as condições de tudo que a gente tem no kart é mais barato também, e é mais fácil para você ingressar, porque ele disse que com a idade dele, e por pouco tempo no automobilismo, ele não ia conseguir começar em uma categoria combustão, de Fórmula, por exemplo. Né? E a gente sabe que é muito difícil hoje um piloto, para entrar nessas categorias, tem que levar muito dinheiro, muito patrocínio. E a categoria elétrica, ela é menos, né? Ela não exige tanto disso, por enquanto. E então é por isso que também o elétrico está crescendo cada vez mais, e ele fica feliz com essa escolha que ele teve também, e que ele também gosta dessa parte de ambiental, sabe? Então, que também foi bom para a questão da pilotagem dele, porque como o elétrico é mais próximo, né? Sim. Possibilita que você possa competir, mas de igual para igual, né? De igual para igual. Então, ele é algo que não é tão... É bem diferenciado. A gente fala da categoria combustão, né? Que seria um Fórmula 4 da vida, um Fórmula 3. Ele não conseguiria ingressar, porque hoje a gente sabe que é muito difícil. Um piloto, a transição do kart para um Fórmula é muito difícil, requer muito dinheiro. E para um Fórmula elétrico, por exemplo, a gente tem um espaço maior para você ingressar. Então, ele teve essa oportunidade, e agora ele está nas corridas elétricas, e ele está gostando bastante. Ana Clara asked, what was the feeling of being nominated to BBC Green Sport Awards, and from here, where the Electric Renegades nickname came?
É a pergunta da Ana Clara, né? Até combina muito com uma que eu ia fazer, porque o Ellis ele foi indicado, né, como Young Athlete of the Year in the BBC Green Sport Awards. Ele foi indicado, né, na BBC Green Sport Awards como atleta jovem do ano. E ela perguntou sobre o apelido dele, porque o apelido do Ellis é Electric Renegade. So can you tell us about this, about how you feel for being nominated for this award and your nickname, of course, because we are curious to know why is Electric Renegade? Yeah, it was, it came out of nowhere for the Green Sport Award. It was, one morning we opened our email and got the email that we were on the short list and nominated. So that was definitely unexpected because there was no sort of application or submission process. They just picked who they picked. So it was definitely amazing. We got to go to the Sport Positive Summit and be there in person. Got to meet a ton of awesome people. So it was absolutely amazing, especially the first year they did it for a young athlete as well. And as for the Electric Renegade nickname, one of the commentators from all the electric karting, Alex Goldschmidt, he gave me that nickname, and it's definitely stuck with us, and we use it pretty much everywhere now. So he is the one to thank for the Electric Renegade nickname, and it's it's pretty much everywhere we go. It's always there. So thank you, Alex. It's a cool nickname. It's really cool nickname. Então, o Ellis, ele disse, né, que para ele foi muito legal poder ser indicado para esse prêmio do BBC Green Sports Awards. Foi interessante porque não foi uma coisa que ele se inscreveu, né? Foram os próprios organizadores do campeonato que escolheram os organizadores da premiação que escolheram os indicados, e ele foi um desses indicados, então ele ficou muito honrado por ser o primeiro, pôde estar presente, então conheceu várias pessoas. E sobre o apelido dele, o Electric Renegade, foi uma pessoa durante um campeonato de kart que ele estava, o narrador, né, que deu, esqueci o nome do narrador, Alex. Is Alex? Yeah. Ok, so Alex deu, o narrador do campeonato de kart deu esse apelido e acabou pegando, e aí virou o apelido dele aí, de que, se a gente traduzir para português, seria o elétrico rejeitado, vamos dizer assim, né, renegado, mas traduzindo mais para o português, seria até mais rejeitado do que renegado, de certa forma. Mas então esse acabou sendo o apelido do Ellis. Se você quiser pegar a pergunta da Maureen, é uma boa. Ellis, how do you stay so focused? I don't know. Speak. And you exercise routine as well, Maureen. Yeah. So exercise routine it really depends. It's sort of less intense now that we have a lot of racing going on, but in the off season, it's usually five times a week for 1 to 2 hours a day. And that really also helps me stay focused, because when you're not tired, you get to sort of stay at 100% the whole time. And as for driving, it really, once you do enough racing, it you don't have to think about it too much, and it really just gets you in that zone, and you just keep doing laps and keep focusing on getting better and better. So it's definitely something that takes a lot of practice and just a lot of time in the car to stay focused through a whole race. And especially with the car racing, now that instead of a 10-minute sprint in a kart, it's upwards of a 30 to 40-minute race in one go. So it's definitely taken some getting used to stay consistent the whole race. But it's definitely one of those things that takes a lot of time to develop. Bom, o Ellis acabou falando, né, que ele tem uma rotina, sim, de treinos, mas quando tem campeonatos, corrida, ele não treina muito físico. Mas quando é fora de temporada, ele acaba treinando 5 vezes por semana, pelo menos 1 ou 2 horas de treino físico. E para continuar, né, ficar focado, ele acaba treinando em pista mesmo, porque tem aí, né, meia hora, 25 minutos de corrida, de treino, e ele acaba treinando, ficando focado para ter uma sequência muito boa, né, de foco durante corridas e treinos.
Mas durante campeonatos ele não tem não precisa, na verdade, para ele fala que ele não precisa muito da parte física de academia todos os dias, mas que na temporada off, né, que é fora de temporada, ele acaba treinando pelo menos 5 vezes ao dia, de 1 2 horas. O que acontece realmente é isso, quando a gente está em temporada, a gente não precisa ficar tanto no foco de treinamento físico constante, mas fora de temporada a gente tem um treinamento muito, muito pesado, né? Assim, eu falo a gente porque eu me identifico, né, também com o piloto, realmente. E para se manter focado durante a temporada e em campeonatos, é muito treino dentro de carro mesmo, você pegando o carro, treinar, e é isso que ele faz. Bom, eu vou perguntar, tendo esse gancho também de treinamentos e tudo, eu quero perguntar para ele como ele consegue relacionar as corridas com a escola, né? Ele tem, se eu não me engano, ele tem 16 anos, então ele ainda deve estar na escola, então eu queria saber como que ele faz para poder separar esses dois lados, né? Ellis, how do you manage racing and school? How is it for you? Like, obviously, we have many races during the year, and how do you do? Are you studying in German or are you studying online or something? Thankfully, I don't have to go to German school because that would be, that could be its own content series of me trying to make it through a day in German school. But last year when we were during the off season, I took an exam to get my high school diploma 2 years early. So I pretty much, to get our visa to stay in Germany as well, they needed to either have my high school diploma or enroll in German school. So Wow. 2 months of test prep, and I think it was 2 days of a 2-hour exam later, all done with, in their eyes, high school. And we get to do all the fun stuff now, which is study more racing oriented stuff. So electrical engineering, and just a lot of practical study as well, just being on track and working with the ERA car, doing the testing and development. That's all sort of experience that you can't really get just studying. So thankfully no German school. That would have been tough. But I think I'm definitely getting a lot of real-world experience being on track, especially when we do all of the testing. I agree with you. It's better to study racing than, but it's really interesting that I never knew about taking an exam to, skip like the high school and stuff. I didn't know that, really. Yeah, really it's a very American thing, I think. Just take this test. Oh, you're good, fine. Wow. Well, it's good then. It's good because we have many, you have many athletes and around the world. So for Americans that want to compete around the world and at age 16, 17, so they have this chance to skip a bit of high school and stuff. Really good. O Ellis falou que ele fez, né? Eu perguntei sobre, né, como que ele reconcilia essa questão de corrida e estudos, né? Ele falou que, graças a Deus, ele não estuda numa escola alemã, porque é completamente diferente, ele não fala. I wish I had done that. Take my high school early. E ele falou que ele fez um exame, porque nos Estados Unidos isso é comum, você fazer um teste, né? Que a gente fala um exame, fazer um teste para você tirar todo, né, a escola. Você fazer um teste, você já graduar com 16 anos. E ele fez esse teste. Foram 2 dias, se não me engano, não é, gente, Sonia? 2 dias, aí ele fez uma prova de 2 horas. E ele precisava fazer isso para poder entrar. Ele precisava fazer isso para entrar na Alemanha, né? Porque ou ele tinha isso, dele. Ou ele tinha que fazer a escola na Alemanha. Então, assim, é uma coisa que facilita, né, para os jovens atletas americanos, e que ele pode fazer esse exame para tirar o ensino médio, vamos dizer, porque, na verdade, é praticamente o ensino médio para eles, né?
Então, ele está livre da escola, que ele prefere estudar agora as corridas e campeonatos, até mesmo engenharia mecânica em geral, para continuar correndo. E é isso, eu concordo com ele, que é mais legal dar uma estudada em corridas do que estudar. Ele disse que é mais divertido. É mais divertido, eu também concordo com ele. Eu vou perguntar em português, Nath, tu pode fazer a pergunta? Pergunta para ele, porque nessa terceira geração, né, dos carros da Fórmula E, os pilotos têm comentado da direção do carro, que é bem pesada. E aí eu queria saber se o volante é pesado também no carro da Era, e fazer uma comparação também com as outras categorias em relação ao volante, Nath. Ellis, Renata is asking about the Gen 3, about Formula E cars, but they are more heavy than the Gen 2 now, because we had the Sergio set camera here, and he told us that the steering wheel of the Gen 3 is more heavier than the Gen 2. And Renata wants to know about ERA, if there is something like different like this, if it's more heavier, or you find this normal, or is it okay for you to drive, or is it more heavier than you ever drove before? Yeah, I think it's, compared to I'm pretty spoiled in the Fiesta, where it has, power steering, and it's sort of a lot easier to turn the wheel. It's sort of assisted. I think any Formula car that, is very direct, there's no assistance. It's, just directly connected. It's definitely pretty heavy, and it's something that I prefer. I like having, that more direct steering, and, it's why we get so much time in the gym, is so that we can handle it for that long. But yeah, it's nothing too crazy. There's definitely, I'm sure there are race cars out there that definitely are a lot harder to handle, but it's definitely a lot heavier than, your normal road car. But it's all for performance. We need that sort of sensitivity as well, so we can feel everything. Yeah. Bom, o Ellis, né, que a gente costuma falar de Eli em português, o Ellis acabou falando que o do Fiesta, né, é um pouco mais leve, é mais responsivo, e que o carro da Era é um pouco mais pesado, assim, em termos de volante. E ele prefere o carro, né, o volante da Era, tanto que ele fica muito tempo na academia por conta disso, por conta que é mais pesado, mas ele prefere, né, essa direção mais pesada. E acho que eu perdi mais o final, não lembro agora. Não, mas foi basicamente isso que ele falou, da questão a questão do você ter um controle, né? É melhor você ter um que é mais pesado para ele, né, do que um mais leve. Até essa é uma dúvida que eu tenho, vocês que são pilotos, se não é melhor ter realmente um mais pesado do que esse leve que você encosta de qualquer jeito e o carro, tipo, vai, sabe? Falando isso para os pilotos porque kart. Porque o carro normal de rua da gente é muito leve, né? É bastante leve. Não é nada comparado com carros de corrida, por exemplo. Falando nisso, eu vou até perguntar para ele qual que é a maior diferença mesmo do Fiesta Cup em termos de direção para o Era, mas eu acho que ele já respondeu que é mais leve, tudo é mais responsivo. E o da Era, ele tem mais que fazer mais aquela força, e é muito mais assim do que o do Fiesta, que você pode pegar mais assim, e o do Era você pode pegar mais assim, então desgasta mais. E além de diferente o toque das mãos do volante, né? Não tanto assim, sabe, Sônia, não é tanto, mas a questão do peso faz também você ter uma postura um pouquinho mais diferente. Porque no Era você tá mais deitado, e no Fiesta você tá um pouquinho mais em pé. Então tem uma questão muito de trapézio, de ombro, então é um pouquinho também ajuda um pouco nessa questão. Sorry, Alice, I was asking her about the touch in the wheel because of the head, because of the directions. I'm not a driver, I'm just a journalist. So for me, it's curious to know the difference between the steering wheel
how you manage that, because the hand position, how you are inside the car. So Natalia was explaining to me the differences. Yeah, what because about that? in single seaters to cars like if Fiesta Cup, in single seaters you're more laying down. It's the position is different. So sometimes it can be a bit tired than driving the Fiesta Cup, also because of the height of the cars as well, as you said, from the steering wheel. So I was explaining to her in terms of the hand position is not that much different though. Yeah. I mean, not that much, but if you're more laid out, and it's a bit different on how much power and effort you do, like for you driving the Fiesta. And the tension in your shoulders as well, right? Because yes, of the position. Yes, absolutely. It's real. It's different. Thank you, Alice. One question, and Mike asked, Senna is your favorite driver, right? Yeah, definitely. So Tell us why. Because Yeah, so, normally people in your age normally talk about, this newest generation like Lewis Hamilton, but your favorite driver is Senna. So tell us about it. And you are so Yeah, young. Yeah. I mean, it's he was always sort of everyone. There's a Top Gear episode where they were talking about him, and they said that there's a lot of drivers that were very good on multiple occasions, but every time that he got in the car or any car, he was spectacular. So if you really go back to his sort of idol, that was Fangio, and someone that he really looked up to. So that's way back. But yeah, he's definitely my all-time favorite driver, and he sort of was always just on another level from everyone else, and sort of his approach to racing at the time was very unique. He was sort of doing the mental and physical preparation sort of in a time where that wasn't common for Formula One drivers. So he definitely sort of is, I'm sure, a lot of people's idol, but he is mine for sure. He's the guy, he's like, Senna's always ahead from his time, I think. Absolutely. Eu vou traduzir. A pergunta que fizeram dele foi que ele disse que o Senna, né, o piloto favorito dele, ele explicou o porquê, que ele sempre achou o Senna fantástico, a questão do Senna ser o tipo de cara que não importa o carro que ele tivesse dentro, ele sempre extraiu o melhor. Ele sempre tirava o melhor do carro, ele sempre conseguia os melhores resultados. Que ele também era um cara que admirava pilotos que vieram muito antes dele ter nascido, né? Como o Fangio, por exemplo. E o Senna também tinha uma coisa que na época não era muito comum. Ele tinha toda essa questão de preocupação, não só com o lado físico, mas também com o preparo mental, que é uma coisa que a gente vê muito comum nos atletas, é uma coisa normal de ver, não importa o esporte que seja, tem sempre um foco até às vezes maior no lado mental do que no físico, mas que era uma coisa que o Senna já tinha naquela época, que não era muito comum, que ele tinha essa visão, e para ele ele é o piloto mais completo e é o maior ídolo dele, quem ele mais se espelha assim como piloto. Eu tenho uma pergunta também. É minha vez? Eu não sei nem se é minha vez. Tá. Eu vou perguntar para ele, porque teve a Fórmula E Accelerate, né, que é a corrida virtual da Fórmula E, que eles chamam alguns pilotos, pessoal, para correr no simulador, e ele participou, ele competiu pela Mahindra, ele ganhou pela Mahindra, então, perguntar para ele como é que foi essa experiência. So, Alice, you participated in the Formula E Accelerate for Mahindra, and you won, so can you tell us about the experience, and you met the team, so how was the experience for you? How the experience for you? It was absolutely awesome. It was very last minute to get to go. And we were looking to go to the London E-Prix anyway. But to get to go and represent Mahindra, even though there were pretty much all-star esports drivers on the roster, I knew that, I was going to try my best. I'd probably got my butt kicked by them, but it was absolutely worth it to get to go and see the Mahindra pit box.
I got to talk to Alexander Sims again. He was at the Zolder ERA race, so I got to say hello. We got to talk electric racing. And yeah, it was definitely an awesome experience. And I think the London E-Prix especially is my all-time favorite Formula E race that I've been to. We used to go to the NYC Grand Prix, but getting to go to the Excel Center and have the indoor-outdoor, it was really, really cool. But yeah, I'd say enduring the butt kicking from the esports drivers was worth it to get to go to the pit box. But you have something that sports don't have. You have the real experience. Yeah. So this is something that really counts. So, o Ellis, ele comentou que foi chamado de última hora para correr pela Mahindra, que dava um pouco com medo, porque lá na competição tem vários pilotos de esportes profissionais, né, que estão sempre no simulador o dia inteiro competindo, mas que ele chegou, ele acabou ganhando. Ele teve a oportunidade de falar com o Alexander Sims, que era piloto da Mahindra na época. Ele também estava lá em Londres, né? Ele até comentou que a pista de Londres, o Epix de Londres é o favorito dele, é o melhor também, é o meu. London Prix is the best, I agree. I've never been to, but I agree. Ele teve essa experiência. Have you met Dibadil or not? No, I haven't gotten to. Oh, he's the best. I'm so sad that he's leaving. And Mahindra, I think, is super cool. They are super close to ERE Championship. This is something that I think is really cool. Tava falando para eles que é muito legal que a Mahindra ela tem esse contato mais próximo com a ERE Championship, né? O Alexander Sims visitou lá o circuito de Zolder, onde eles correram. Então, muito legal. E ele falou que ele não conheceu o Dibadil. Desejo de todo fã da Fórmula E era conhecer o Dibadil. I'm so sad because now we will have Formula E here in Brazil next year. And Dibadil will not be here. And I'm so sad because he's the best. Bom, minhas perguntas acabaram. Era isso. Bom, eu vou perguntar... Você quer... É você, Renata? Não, pode ir. Pode? Vá. Eu ia perguntar da Era. Eu vou perguntar para o Ellis sobre se ele tem alguma novidade para contar para a gente da Era para o próximo ano, se ele sabe de alguma coisa. Então, eu vou perguntar para ele sobre isso. Ellis, can you tell us a bit of how it's going to be ERA Championship next year? Do you have already something to tell us? What's in the mind of the guys from the ERA at the moment? Yeah, I think, it's obviously it was really sad that we didn't get a full championship this year. But I think, that one-off race in Zolder that we had, that was really important to get, sort of the ball rolling and to get that, one under your belt of sort of a run to see, what the car would behave like in a racing setting. And, I've been fortunate to get to do a lot of the testing with the car. So I know firsthand that trying really hard to push that car as hard as I can and push the development as far as possible to get ready for next year. But definitely the hope is to have a full grid of, young drivers that are excited about electric. So in the meantime, I'm going to be trying my absolute best to make the car as fast as possible. Yeah. Doing as many laps around Zolder as we can. And so I'm really hoping next year we have a nice full grid of drivers that are really excited about the championship. Cool, thank you. I think, I really got interested about the ERA Championship. I really tried to race as well, but I had no chance to race, not testing as well. So I really got interested, and we had a chat with, how is his name? I forgot his name. No, Dieter. The guy from, I think is Mídias from ERA. I forgot his name. What's his name? Renata, qual que é o nome da pessoa que a gente teve uma conversa da Era? Carl? O assessor, né? Isso. We had a chat with Carl a few months ago, and he was, we are streaming ERA Championship here in Renata's Correia channel. We had, if you have a look after this, if you want to have a look after this interview, we did the
streaming. I mean, not online, but it was like broadcast from it. And that was really cool. And I really want to try it one day, a championship. I spoke to your mom about this, but unfortunately I didn't have money enough to do testing or something. But let's see if I get the chance someday. But thank you for explaining for us. And I really enjoyed the race. You did a really good race then. Thank you. Tem que só traduzir agora um pouco, né? Do que ele falou. Bom, o Ellis falou que, como eu perguntei, né, sobre a era e o campeonato do ano que vem, ele disse que foi bom ter. Eles não tiveram o campeonato inteiro, né? Eles só tiveram uma corrida, que foi em Zolden, e que ele gostou bastante, que foi importante, na verdade, ter essa corrida, pelo menos essa corrida, para que ele possa, né, que eles pudessem ver a questão do carro, entender o carro. Ele teve muitos treinos antes de ter essa corrida, para entender o carro, para que eles possam estudar mais o carro e fazer um carro competitivo para o próximo ano, e que o próximo ano o grid esteja cheio de pilotos jovens como ele, para poder correr, e que que eles possam ter um grande campeonato no próximo ano, com mais corridas, com mais treinos, e que ele está bastante empolgado e muito feliz com isso. Assim seja, queremos que tenha a corrida. Sim. E eu comentei com ele que eu tive, né, que eu tentei a oportunidade de fazer treinos com a Era, mas eu não tive o dinheiro, né, suficiente, o patrocínio suficiente, e que a gente todo conversou com o Cal, né, sobre fazer não é live, né, gente? Transmissão da corrida no canal da Renata. A transmissão e a gente faz a transmissão da Era aqui no canal da Renata. No canal da Renata, eu comentei com ele, falei para ele assistir depois, se ele quiser, que a gente também está transmitindo, que a gente gosta muito do campeonato e que esperamos que o campeonato vá mais para frente. Sim, tem uma pergunta legal da Clara no chat aí depois, Renata. Two questions now. Mingau pergunta: acha que o seu controle do acelerador é diferente dos outros pilotos? Tá meio confusa essa pergunta dele. Eu acho que é o torque, deve ser o torque, né, do carro. É que ele falou do volante já, né? A gente falou sobre volante, toque de volante, e ficou um pouco confusa. Clara, has any driver in Formula E that you look up to? Like an inspiration? Yep. Yeah. I think, it's especially with Formula E, as we've seen some drivers that come into the championship just because it's what they can do, and that's sort of they either are retired from Formula One, or we're in, like, Nick de Vries jumped from Formula 2 to Formula E, and then now he's going to Formula One. It seems, for me at least, Lucas di Grassi seems really invested in the championship. He sort of when the car was still on a normal Formula chassis and in the streets, it was sort of that very beginning. And I remember I used to watch on YouTube him and Buemi in the championship decider when they crashed, and then they jumped into the other cars and then went back out. So he's definitely one that's been in Formula E for a long time, that is, I feel, really invested in the championship. And it was sort of him and Buemi in that battle was my first exposure to Formula E. So yeah, that definitely has a sort of spot there for that. A Clara perguntou se tinha algum piloto da Fórmula E que ele olhava, né, como uma inspiração, que ele tem como inspiração. E ele comentou que tem muitos pilotos que entram lá porque é a única categoria que eles conseguem estar. Tem outros que tem a Fórmula E como um lugar depois que já fez uma carreira toda, acabou indo para lá, mas também tem esses pilotos que vêm de categoria de base, fica na Fórmula E por um tempo, como o Nick de Vries, que agora está indo para a Fórmula 1, que na verdade sempre foi o objetivo do Nick de Vries chegar na Fórmula 1, né? Então ele acabou indo para a Fórmula E para não ficar parado, e agora ele está indo para a Fórmula 1. Mas ele falou que ele uma das pessoas que ele admirou, o Lucas de Grassi, que ele vê que está lá desde o começo, né? Que a paixão dele tá ali dentro da Fórmula E, e que ele falou que uma das primeiras corridas da Fórmula E que ele viu foi ainda lá na primeira geração de carros, que os pilotos tinham que trocar de carro, né? E ele falou da disputa ali entre o Sebastian Buemi e o Lucas de Grassi, que lá nas primeiras temporadas era bem ferrenha
mesmo. And I agree with you about you say about Lucas. Lucas is very passionate. Like Formula E is his project, it's his life. But also, I'm very happy to see younger drivers looking to Formula E how something that they want to build a career there. Sergio Sete Câmara is one of the drivers that say to us that his goal is to be in Formula E and win a title in Formula E. Jake Dennis is other driver. He's driver for Andretti. He's I think he went to a podcast a few months ago and he talked about how Formula E saved his career and how he wants to be a champion there. So I think it's like you said before. I think you having now this type of changing of mindset, and of course you have new drivers now coming to drive. And because for me, like people like in the 30, people nowadays they have 30s, 40 years old, they grew up watching Formula One. Is like the only option. But right now you have a lot of people like yourself, like have 15, 16 that grew in a world that is common to have electric cars. So it's not something different. So that's why I believe our Formula E and another electric championships is like the future, because these people are already born in electric. So it's common, it's normal. It's not something that you look like, oh, it's different. No, it's not different. It's like a reality. So I'm pretty excited to see how this is gonna be in the future, and I'm really happy to see a lot of drivers really being passionate about Formula E because it's my favorite championship. So I'm being a little biased here. Eu falei pro Ellis, né, que outros pilotos como o Sérgio Sete Câmara, o Jake Dennis, que é legal ver essa geração nova olhando para a Fórmula E como um lugar onde eles vão construir carreira, e que é muito mais fácil os pilotos mais novos enxergarem a Fórmula E como uma carreira no futuro, porque eles já nasceram inseridos no elétrico, é diferente de quem nasceu dentro do combustão. Então é mais normal para o pessoal de 15, 16 anos hoje olhar para um campeonato elétrico com mais normalidade do que alguém com 40 anos. Tá, as perguntas já acabaram, né? A gente acho que já tá bom pelo horário, porque já são mais de 10 horas lá onde o Ellis está, e aqui ainda são 5 horas da tarde, é super cedo para a gente aqui, mas eu só tenho mesmo que agradecer ao Ellis, a Michele, por ter conseguido fazer aqui uma live com ele. Estou muito feliz, eu sou super fã, até pela minha blusa, eu fiz questão de botar a blusa que ele mandou para mim, né? A Michele e o Ellis mandaram para mim. E é isso. Só tenho mesmo que agradecer. Então, Nath, por favor. Well, Alice, we believe it's a bit late for you now in German. It's probably 10 p.m. So, well, Renata wants to say thank you so much to you, to your mom, and for your time to be here with us today, and for everybody that was participating on the live today. And thank you for your time, your attention. Also, yeah, she's really happy to be reading one of your magazines as well, and to represent you here in Brazil. And yes, we want to say thank you for your time in the live today. It was really amazing to have you with us and to know more about electric racing. And also, it's the first time we did this kind of live here, international live, speaking English and Portuguese. I know it's a bit difficult for all of us because you have to listen our Portuguese and people have to listen Portuguese. But it's really important for us in the channel, for Renata channels. So thank you, Alice, for your participation today. Thank you to your mom and your parents to put you into racing and helping you as well. And I hope you get really, I think you get a lot of results in anything you want to race. So good luck with your career. I'll be watching. Maybe one day we can
meet up in the track, maybe. But Alice in Formula E soon. Yeah. So I will interview him in the paddock. Awesome. In the paddock. I will be there. Yeah, hopefully soon. We hope to see Formula E one day. And yeah, that's it. Thank you. Yeah, thank you guys so much. It was absolutely awesome. So yeah, thanks to everyone in the chat for tuning in and asking some awesome questions. And yeah, I'm sure we have the sort of end of the season coming up, and then there's a ton coming up next year. So definitely just the start. Thank you so much, Alice. Gente, é isso. Em português, não. Muito obrigada por todo mundo ter assistido. Obrigada pelas perguntas. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, é muito importante também. E é isso, minha gente. Muito obrigada. Traduz isso também para o Ellis e diz a ele para não sair, não, que a gente vai falar depois, rapidinho, só para despedir nos bastidores. Okay, Alice, Renata just said final words to everybody watching the live, and she said you two don't leave the chat because she wants to have some words with you as well. Awesome. Thank you. Ai, tem que encerrar agora. Não está encerrando. Agora...